Bom, continuando, agora a gente pode se perguntar como unir, né, algumas das ideias que nós vimos referente à hidrostática, né, alguns conceitos básicos referentes à hidrostática, com a hidrodinâmica, ou seja, como envolver aquela relação de variação da pressão com a altura e o escoamento de um fluido, porque até então a gente falou de um escoamento dentro de uma tubulação com variação de seção de área e, por conta disso, uma variação na velocidade. Mas se o nosso tubo, se a nossa tubulação modificar de altura, por exemplo, a tubulação que leva a água para os apartamentos de um prédio, a tubulação que sai da caixa d'água e pode levar a água para outros lugares, quando existe essa variação na altura, como que isso, né, participa aí dentro do escoamento do fluido? Tá? E aí vem o que a gente conhece como sendo a equação de Bernoulli, tudo bem? E a equação de Bernoulli, ela estabelece uma relação entre algumas variáveis, já adiantando a pressão dentro de um fluido, a velocidade de escoamento de um fluido e a posição vertical do fluido durante o seu escoamento. Essa figura aqui no fundo, ela não é apenas decorativa, tá? Ela dá uma ideia de uma possível aplicação da equação de Bernoulli. Mas guarda essa imagem para logo depois que vocês vão entender melhor onde que isso se encaixa, tudo bem? Bom, vamos falar rapidamente, brevemente, sobre o Daniel Bernoulli, que viveu de 1700 a 1782, um matemático físico brilhante e que, acerca dos trabalhos que ele desenvolveu diversos trabalhos, mas um deles, muito reconhecido, foi exatamente na área que a gente está estudando, de dinâmica dos fluidos. E aí, o princípio dele, né, da sua equação de Bernoulli, que ele desenvolveu, ele afirma o seguinte, né, que existe, né, uma relação entre a modificação, o aumento, por exemplo, né, na velocidade de um fluido, ocorrendo, né, em concomitância com a variação da pressão ou da energia potencial do fluido. E percebe-se experimentalmente, né, que quando a velocidade aumenta, a pressão ou a energia potencial ela diminui. Tá? Então, a gente vai colocar isso de uma maneira matemática que vai ficar mais claro, vai ficar mais visível o que esse princípio de Bernoulli está querendo dizer. Tá ok? Então, vamos estabelecer uma relação matemática de um fluido sendo escoado. Lembrando que pela equação da continuidade, a gente viu o seguinte, que a velocidade do fluido vai variar com a dimensão da sua trajetória. Se a gente tiver uma tubulação com um diâmetro maior, por conta da continuidade, né, por conta da conservação da massa e do volume do fluido, a gente tem que um aumento no diâmetro da tubulação, por consequência, faz com que diminua a velocidade do fluido. Vice-versa, se a velocidade do fluido aumentar, é porque você teve uma diminuição da tubulação. Mas isso supondo que a tubulação esteja em condições constantes, mantendo a sua dimensão sem variações relevantes na sua posição vertical. Agora, se você considerar que você tem um fluido sendo escoado e ao longo desse tubo você tem uma seção de reta variável, a velocidade ela pode variar. E isso significa, então, que se a velocidade pode variar, para que ela possa variar, você tem que ter uma aceleração. A única maneira que um elemento do fluido vai conseguir mudar a sua velocidade é se houver alguma força, algum agente que possa causar uma aceleração. E aí, dentro do fluido, quando ele está escoando, o que a gente pode imaginar? Quem vai causar uma aceleração? A gente viu que uma possível força que atua dentro do fluido está associada a uma pressão. Então, para haver uma aceleração, você vai ter que ter uma mudança também na pressão do fluido durante o seu escoamento. Então, a gente pode afirmar, né, a gente pode supor que
você vai ter variações da pressão de acordo com a mudança da dimensão, né, do diâmetro associado à área da região pelo qual o fluido está escoando. Caso contrário, se você não tivesse nenhuma força, né, você não teria uma mudança na pressão, então você também não poderia ter uma aceleração que mudasse a velocidade do fluido. Tudo bem? Então, a gente já percebe, apenas falando sobre isso, que existe então uma dependência, uma interdependência aí entre a mudança da velocidade e uma modificação da pressão interna do fluido que a gente está analisando. Agora, não apenas isso, a gente tem que considerar também que, dependendo da posição vertical que o fluido se encontra, né, que o elemento do fluido se encontra, isso também vai ter algum tipo de influência, porque a gravidade, vamos usar esse exemplo aqui, o fluido está entrando por esse lado e está saindo por esse lado aqui da figura. Para que o fluido possa subir, ele tem que vencer a força da gravidade. Então, a força da gravidade vai influenciar também no escoamento do fluido. Então, a gente começa a desenhar aí uma ligação entre a mudança da pressão, né, a capacidade de vencer a força gravitacional e a mudança nas velocidades do fluido à medida que ele está sendo escoado. Ok? Então, se a gente quer estabelecer uma clara relação entre essas diferentes variáveis, o que a gente vai precisar? Bom, primeiro a gente continua com a situação do fluido ideal, que é um fluido incompressível e não viscoso. E aí, se o meu fluido ele é ideal, não tem nenhum atrito interno a ele, eu posso afirmar então que a energia do meu sistema ela vai ser modificada de acordo, perdão, a energia cinética do meu sistema, ela vai ser modificada de acordo com o trabalho realizado, né, com o fluido. Então, a quantidade de trabalho ali envolvida, ela vai estar associada à mudança na energia cinética do meu sistema. Lembra do teorema trabalho-energia, que é dado em mecânica? Pois então, a gente tem aqui uma mudança na velocidade, que para isso a gente pode afirmar que existe uma relação aí com o trabalho realizado sobre o meu sistema. Ok? Vamos só apenas definir algumas variáveis para ficar claro, né, para a gente não ter dúvida de quais variáveis a gente está falando. A posição vertical do fluido, né, a gente vai considerar pontos específicos, né, do ponto de entrada vai ser y1 e no ponto de saída y2, a posição vertical. A velocidade do fluido de entrada v1 e a de saída v2. A área de seção transversal vai ser a área A1 e a área de saída vai ser A2. E, por fim, a pressão do fluido na entrada vai ser P1 e a pressão do fluido na saída vai ser P2. Ok? Então, são essas variáveis que a gente basicamente tem aqui na nossa configuração mais geral do que o caso anterior, em que a gente só tinha um fluido escoando com mudança na seção transversal da tubulação. Para a gente calcular a variação da energia cinética, basta a gente usar a definição de energia cinética para um elemento do fluido nas suas posições inicial e final. Então, a gente sabe, né, que a variação da energia cinética vai ser exatamente a mudança entre a energia cinética final e a energia cinética inicial. Ou seja, né, K2 é o símbolo K de energia cinética e menos K1. Pela definição, né, a energia cinética ela é meio da massa velocidade ao quadrado. Então, a velocidade sendo 2 no final ao quadrado e a velocidade sendo inicial 1 ao quadrado. A massa é a mesma, porque a gente está falando de um fluido ideal, incompressível, então a massa que está sendo escoada é a mesma, tanto na entrada quanto na saída. Tudo bem? Lembrando, pela nossa definição de densidade, que a massa é relacionada com o volume e a densidade por essa equação. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, a gente pode substituir aqui e encontrar uma expressão para a variação da energia cinética que depende da densidade, do volume e das velocidades inicial e final ao quadrado. Tudo bem?
Guarda essa equação, que a gente vai usar ela daqui a pouquinho. A gente também tem que calcular o trabalho realizado sobre o elemento do fluido. E para calcular o trabalho, a gente tem que considerar as fontes de trabalho que vão atuar sobre o meu fluido. Então, a gente aqui tem basicamente duas fontes de trabalho. A fonte de trabalho relacionada à força gravitacional e a fonte de trabalho realizada à pressão do fluido. Vamos vê-las? Então, primeiro a gente vai falar da força gravitacional, no trabalho devido à força gravitacional, devido a essa mudança enquanto o fluido está saindo de um ponto vertical para outro, seja de um ponto vertical de menor posição para uma posição vertical maior ou vice-versa. Tudo bem? Isso não importa para a gente agora. Então, vamos considerar aqui, apenas por simplicidade, que o fluido, a gente está vendo aqui numa foto, numa imagem lateral tá, da tubulação, no instante inicial t, o fluido está entrando numa certa altura, y1, e ele vai, no intervalo de tempo t posterior, ele vai estar saindo, tá, do lado direito da tubulação, com uma posição vertical y2. Nesse exemplo aqui, ela é maior do que y1, tá? Mas, novamente, isso não é relevante por enquanto. Então, a gente pode calcular o trabalho da força gravitacional pela definição de trabalho, que é qual? A integral do produto escalar entre o vetor força e o vetor posição. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está preocupado com o deslocamento vertical. Então, esse vetor aqui, posição, vai estar relacionado ao deslocamento vertical. Enquanto que a força vai ser qual? Vai ser apenas a força gravitacional. Tá? A gente está apenas considerando a força gravitacional que atua sobre o fluido. Então, de novo, associando isso com a definição de densidade, a gente pode substituir a massa como sendo o produto entre densidade e volume. E essa integral aqui, como a massa e a gravidade são constantes, a gente pode fazer uma integral de y1 e y2 de dy, que vai dar apenas y2 menos y1. E aí você pode se perguntar, por que tem esse sinal negativo na equação? Isso é uma pergunta bastante razoável. Esse sinal negativo ele não está aí de bobeira. Lembra que a força gravitacional ela atua verticalmente para baixo. Enquanto que o vetor posição ele pode apontar para cima ou para baixo, dependendo do escoamento do fluido, se ele está se elevando ou se ele está descendo. Nesse exemplo aqui especificamente, o fluido está seguindo para cima, ou seja, ele está em oposição à força gravitacional. Por isso que o sinal negativo ele aparece, porque aqui a gente tem um produto escalar de dois vetores. Mas aí você pode se perguntar, mas e se fosse para baixo? E se o fluido, ao invés de estivesse subindo, estivesse descendo? Não tem problema, porque o produto escalar passaria a ser positivo, porque o vetor, agora a posição, é para baixo, então ele aponta na mesma direção que a força, porém, o elemento da integral ele vai ser invertido, ele vai trocar o sinal. Ao invés de ser de y1 a y2, sendo y menor que y2, o y1 passaria a ser maior que y2. Isso faria com que essa subtração aqui desse negativa. Então, não precisaria desse sinal negativo. Então, não faz diferença, tá? Vetorialmente, depois, quando você passa isso para os valores, vai dar tudo certo. Tá? Mas é apenas para explicar, porque essa dúvida surge com bastante frequência. Tá? Então, só lembrando, o deslocamento para cima e a força gravitacional para baixo tem direções opostas, mas se estivesse na mesma direção, o valor de variação na posição vertical compensaria esse sinal. Ok? E o trabalho agora também, eu comentei que além da força gravitacional, a gente tem acerca da pressão. Em duas situações. O trabalho ele pode ser feito sobre o sistema, tá? Relacionado aqui à entrada, para que possa empurrar o fluido que entra no tubo, e pelo sistema, na extremidade de saída, para empurrar o fluido que está localizado à frente do fluido emergente. Ficou um pouco confuso? Sem problemas. É importante lembrar as diferenças do trabalho que é realizado sobre o sistema e pelo sistema. Aqui a gente está definindo que a nossa configuração é a nossa limitação do problema por enquanto. Então,
Ao limitar dessa maneira, a gente estabelece as extremidades, os limites do problema, e por conta disso, quando você tem, talvez vocês lembrem isso da mecânica, mas quando você tem forças atuando sobre um sistema, você tem que o trabalho realizado é sobre o sistema, mas quando você tem forças internas, muitas vezes quando o próprio sistema atua de maneira a realizar trabalho, é um trabalho realizado pelo sistema. Por que isso é relevante? Porque isso vai influenciar no sinal do nosso trabalho. A gente vai saber se ele é positivo ou se ele é negativo. Tá? Então, no caso aqui, a pressão para a entrada do fluido nos limites aqui do meu problema, a pressão que está associada à força, né, vai realizar um trabalho sobre o sistema para poder inserir o fluido. Enquanto que aqui na saída, você tem um trabalho realizado pelo sistema para poder levar o fluido para sair da minha região delimitadora. Ok? Então, esse trabalho vai ser realizado, né, por uma força que está associada a uma pressão sobre um tubo, né, com uma certa área, que vai mover o fluido de uma certa distância. Dessa maneira, a força e essa distância podem ser associados ao trabalho. Então, eu posso calcular o trabalho por conta dessa força e desse deslocamento. Só que lembra, tá, que pressão é igual a força sobre área. Então, eu posso substituir essa força por pressão vezes área. Mas lembra também que área vezes o deslocamento é quem? É o volume. Então, a gente tem que o trabalho realizado pela pressão pode ser calculado como pressão vezes a variação do volume, né, associado ao volume deslocado de fluido. E aí, o que acontece? A gente tem que o trabalho sobre o sistema ele é positivo e o trabalho pelo sistema ele é negativo. O trabalho sobre o sistema é a pressão de entrada vezes o volume e pelo sistema é a pressão de saída vezes o volume. Lembra que eu comentei que, dependendo se for sobre o sistema e pelo sistema, ele pode ser positivo, né, ou negativo. Uma questão de mera definição é calculada dessa maneira, que sobre o sistema é sempre positivo e pelo sistema é negativo. Poderia ser o contrário? Poderia, mas aí a gente teria que trocar todas as equações da mecânica que já estabelecem como padrão que sobre o sistema é positivo e pelo sistema é negativo. Tudo bem? Então, a gente segue usando essa referência. E aí, por conta disso, então, o trabalho realizado vai ser a soma desses dois valores. Então, nota que seria P1 menos P2, e aí você pode escrever como sendo P2 menos P1, com um sinal negativo aqui apenas por uma pequena troca. Isso aqui é apenas para facilitar a equação que vai vir posteriormente, ok? Então, se eu pegar todos esses resultados da variação da energia cinética e dos trabalhos envolvidos, eu posso, então, somar os trabalhos da força gravitacional e da pressão para calcular e igualar com a variação da energia cinética. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter essa expressão aqui do trabalho da força gravitacional, que a gente calculou, essa expressão aqui da variação do trabalho associado à variação da pressão, e essa expressão da energia cinética, variação da energia cinética do fluido que está escoando. Ok? Então, se eu modificar um pouco a equação, e lembrando aqui, ó, o volume aparece em todos os termos. Então, eu posso eliminar ele, ok? Eu posso cortar o elemento de volume dessa igualdade, porque ele é idêntico em todos os pontos nessa minha equação. E aí, se eu rearrumar os índices 2, pressão 2, Y2 e V2, com as suas respectivas constantes, todos de um lado, y1, pressão 1 e velocidade 1 do outro lado, a gente vai ficar com a seguinte equação, que é exatamente a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela está mostrando aqui uma igualdade semelhante à ideia que a gente tinha na equação de continuidade, que era o quê? Que a soma dessas variáveis é uma constante. A soma da pressão com a velocidade ao quadrado vezes a densidade sobre 2, mais a posição vertical vezes a gravidade vezes a densidade, a soma desses termos tem que ser uma constante. No nosso caso, a gente está falando do ponto 1 e do ponto 2, mas qualquer outro ponto que a gente estiver trabalhando, a gente pode estabelecer essa mesma equação de Bernoulli. Ok? Então, isso aqui é uma igualdade de ponto 1 e ponto 2, que a gente estabeleceu como referência, mas nota que essa expressão pressão
mais esse termo aqui com a velocidade, mais esse termo com a posição vertical, isso tem que ser sempre uma constante para um fluido que está, um fluido ideal que esteja escoando. Tudo bem? E aí uma coisa interessante, né, que pode parecer óbvia para algumas pessoas, mas que surge bastante dúvida, é o seguinte: se eu tiver um fluido, estou considerando a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela aparenta ser a generalização do meu problema. O problema é que tem variações de pressão, velocidade e posição vertical. Nota então que se o fluido não estiver em movimento, ou seja, as velocidades do fluido são igual a zero, o meu fluido está estático, a equação de Bernoulli se reduz a essa expressão aqui. E essa expressão é uma conhecida nossa. Essa expressão é exatamente aquela expressão que a gente verificou no caso hidrostático, em que você associava a variação da pressão num fluido em repouso com a profundidade do ponto imerso dentro do fluido. Então, nota que a equação de Bernoulli é uma generalização e que você, dependendo do caso particular que você tem, você pode usar ela para chegar nesse caso particular. A hidrostática nada mais é do que um caso particular da hidrodinâmica, ou seja, quando o escoamento do fluido não existe, ele está totalmente em repouso. E aí, tenha bastante atenção, e eu quis deixar isso bem marcado aqui nesse slide. Essa equação do fluido em repouso, ela não se aplica à equação de Bernoulli. Eu vou reforçar isso para vocês, tá? Porque essa equação do repouso é um caso particular. Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas têm essa dúvida. Acham que essa equação aqui da hidrostática, ela pode ser jogada na equação de Bernoulli, porque você tem a pressão, então você poderia pegar a igualdade referente à pressão e jogar essa expressão aqui relacionada à profundidade. Mas esse termo da profundidade, esse termo da pressão, já está contabilizado na equação de Bernoulli. Tudo bem? Por isso que não confundam. Não pensem que por existir essa expressão, eu posso pegá-la e jogar na equação de Bernoulli. Ela já está lá, só que apenas de uma maneira diferente. Ok? Então, não apliquem essa equação dentro da equação de Bernoulli, senão você vai estar, basicamente, reforçando, jogando mais informação dentro da equação e não vai estar correto. Tudo bem? Bom, eu queria agora mostrar uma simulação para vocês do escoamento do fluido dentro de uma tubulação, exatamente para mostrar agora como que a equação de Bernoulli ela se encaixa nessas variações de posição vertical e de pressão. Então, lembra que eu mencionei, que, quando a gente falou da equação da continuidade, que se eu não modificar o tamanho da tubulação, a velocidade ela permanece constante. Se eu diminuir o diâmetro da tubulação, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta. Pela equação da continuidade, a gente viu que a área diminui, a velocidade aumenta. Certo? Se eu aumentar, o que acontece? A velocidade diminui. Agora, vamos considerar então a pressão. A pressão, ela, mantidas as condições de fluxo do fluido, o que acontece com a pressão de entrada e a pressão de saída? Estamos na mesma altura, a velocidade é a mesma, então é razoável que a pressão seja a mesma. Você vê que o valor não é exatamente igual. Por quê? Porque dependendo da profundidade, você tem algumas diferenças. Você vê ali que a gente está variando cerca de 18 kPa. Mas a gente também tem uma diferença razoável de quase um pouco mais de 2 metros, o que justificaria você ter uma diferença de pressão de acordo com a elevação. A diferença de 1, 2 metros não é exatamente desprezível. Vai depender do tamanho da tubulação, da posição e por aí vai. Tá? Então, a gente vai ter, às vezes, alguma diferença nos valores da pressão. Mas, a princípio, nada que mude sensivelmente os valores, dependendo das dimensões da tubulação. Então, a gente pode pensar o seguinte: pressão é mantida aqui aproximadamente a mesma para o mesmo ponto que o elemento de fluido esteja se deslocando. Se eu diminuir novamente a área de seção transversal pelo qual o fluido está se deslocando, o que vai acontecer com a pressão? A pressão ela diminuiu.
Faz sentido? Lembra da equação de Bernoulli. E lembra do princípio de Bernoulli. O que ele falou para a gente? Que um aumento na velocidade do escoamento do fluido teria que ser compensada por uma diminuição na pressão ou na energia potencial. Como a gente está mantendo a posição vertical, a mesma, né, a gente tem, então, que para compensar isso, aquela igualdade, que nada mais é do que uma conservação devido à soma daquelas variáveis diferentes, você tem que ter uma diminuição da pressão. Então, essa pressão aqui, ela é uma, quando a velocidade, que era 1,6, ela aumenta para 6,3, a gente tem que, se a velocidade aumenta, a pressão ela vai ter que diminuir. Então, está dentro do esperado aí da equação de Bernoulli, ok? E aí, outra coisa que a gente pode pensar, vai modificar se eu mudar a posição vertical? Vamos verificar? A velocidade permaneceu a mesma, que é razoável. Será que a pressão vai permanecer a mesma? Vamos aqui aproximadamente, né, no meio, referência, e nesse meio aqui. Olha como mudou. 110 kPa e a pressão aqui, ó, 127 kPa. Então, você pensa o seguinte, a velocidade não mudou. Então, o que estava associado à cinética do movimento não mudou. Então, a gente mudou a altura. Então, essa aqui é uma posição vertical e essa aqui é uma posição vertical diferente. Então, se o fluido ao descer, ele está a favor, né, da força gravitacional. Então, a gente tem que a diferença associada à energia potencial, né, você está tendo uma diminuição do valor, né, dentro da equação de Bernoulli. Então, por conta disso, alguém tem que compensar. Como você não mudou a dimensão da tubulação, quem pode compensar é a mudança exatamente da pressão. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um aumento da pressão quando o fluido desce. Se eu contrapartida, perdão, deixa eu reiniciar aqui. Contrapartida, se eu mudar, né, o que a gente tem aqui? Ó, a pressão aqui é maior e aqui a pressão para chegar aqui no final ela vai ser menor. Tudo bem? E aí a gente pode combinar isso, né? Não vai ficar tão óbvio para a gente qual é o resultado final esperado, mas a gente pode, por exemplo, tornar a seção reta um pouco mais fina e, ao mesmo tempo, modificar, né, a posição de entrada e de saída. Então, aqui eu estou modificando as seções de uma maneira geral. E aí a gente tem, ó, tá vendo? Várias mudanças aí na velocidade. E aí a gente também vai ver mudanças na pressão. Tudo bem? Então a gente pode fazer diversas combinações aí para tentar entender como que a equação de Bernoulli pode ser visualizada no escoamento de um fluido, onde você modifica a sua seção e está modificando a velocidade, por consequência, está modificando a posição vertical e, por consequência, né, associando aí também mudanças na pressão do fluido. Tudo bem, gente? Bom, dando continuidade, vamos falar de algumas aplicações, né? A gente falou ali da matemática, deu o exemplo da simulação. Agora vamos falar de algumas aplicações no mundo real, para a gente ter uma ideia mais clara de em que situações a equação de Bernoulli se mostra presente. Tá? Bom, a primeira delas, pela imagem, você já pode imaginar qual é, né? Que é o avião. O avião, ele, por conta, né, um dos motivos o qual ajuda a gente a entender a capacidade da aeronave poder voar no ar, é o efeito de Bernoulli. Tá? Lembra que a aeronave, né, o avião, ele está voando em cima de um fluido, que são, no caso, gases. Tá? Então, a gente consegue, em parte, explicar por que o avião consegue se manter voando devido, né, exatamente ao efeito Bernoulli. Então,
as asas do avião, elas são projetadas, os engenheiros projetam essas asas de maneira que você tenha uma diferença da velocidade na qual o fluido que passa por cima da asa e do fluido que passa por debaixo da asa. Basicamente, né, de forma resumida, a velocidade que passa por cima da asa, no projeto dela, né, ela vai ter uma velocidade maior. E aí, se você desprezar essas pequenas diferenças de altura, né, do ponto de cima para o ponto de baixo da asa, que são negligíveis, né, nessa situação, você tem que, se você tem o fluido passando por cima com uma velocidade maior do que por baixo, o que vai acontecer pensando no efeito Bernoulli? A velocidade aumenta, alguém tem que compensar para diminuir e manter a igualdade constante. E quem que sobrou? A pressão. Então, a pressão da parte de baixo da asa vai ser menor. Tá? Perdão, a pressão do ar acima da asa vai ser menor do que a pressão abaixo da asa. Se a pressão abaixo da asa é maior do que a pressão acima, você tem uma resultante que aponta para cima. Se você tem uma resultante que aponta para cima, essa força resultante, né, ela ajuda a manter o avião na sua forma planando, né, em sustentação. Um outro fator também que influencia na sustentação é exatamente a inclinação da asa. Né? A inclinação da asa faz com que parte desse fluido aqui, que estava direcionando para passar por cima dela, na realidade vá por baixo dela. E aí, o que acontece? Né? Se ele é defletido para a parte de baixo, por conta dessa inclinação da asa, para que ele seja defletido, você tem que ter uma força atuando aí. E aí, se você tem uma deflexão devido a uma força para baixo, o ar vai ter que agir com uma força igual, de forma oposta, sobre a asa. Lembra da terceira lei de Newton? Ação e reação? Pois é. Então, essa força ajuda a gente, né, a manter uma força para cima o conjunto no ar. Um outro exemplo, tá, é um carburador de motor a gasolina. E aqui tem um esquemazinho que vocês podem depois dar uma interrompida na aula para poder ler com mais calma exatamente todos as características e os diversos regiões aqui dentro do carburador que mostra como que funciona, mas o princípio de Bernoulli também está aqui. Né? Porque o que acontece? Aqui a gente tem uma região, né, uma região de baixa pressão que ela vai ser produzida pelo ar aspirado pelo pistão através do filtro de ar. E aí o que acontece? Você tem aqui um Venturi, que a gente vai ter até um exemplo, que a gente vai falar sobre o medidor de Venturi. Você tem uma diferença de pressão que permite, né, devido ao fluxo de ar, que permite que o combustível seja misturado com ar. E aí a gasolina vai se vaporizar, misturar com ar e vai ser levada para o cilindro para poder ocorrer a combustão. Isso só ocorre exatamente por conta dessa diferença de pressão associada aí ao fluxo de ar que está entrando aqui na entrada de ar. Tudo bem? Algumas curiosidades, tá, que eu queria colocar, e alguns outros exemplos, né, que a gente pode considerar para a aplicação da equação de Bernoulli. Né, por exemplo, são os pássaros. Né? Os pássaros, para se manter no ar, a aplicação, né, o princípio físico por trás deles é basicamente muito semelhante ao do avião. Mas o que eu acho mais interessante no exemplo do pássaro não é nem o fato dele conseguir voar, né, batendo as asas e conseguir voar e com o efeito de Bernoulli conseguir se manter planando. É exatamente o exemplo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, das aves que elas migram. Né? Elas saem de uma região para outra, distâncias às vezes enormes, durante períodos, né, de acasalamento ou até de migração por conta de mudança de temperatura. E é muito interessante porque os pássaros que migram, eles conseguem percorrer grandes distâncias com poucos intervalos. Por quê? Porque eles conseguem se manter planando. Né? Eles mantêm ali, exatamente por conta do efeito Bernoulli, eles conseguem, com pouca energia gasta,
eles conseguem se manter planando por muito tempo. Então, eles se mantêm planando durante bastante tempo, sem gastar tanta energia, né? Exatamente por conta do princípio de Bernoulli. E é isso que permite que eles consigam fazer essas migrações de longas distâncias. Então, tudo bem? Um outro exemplo é a pipa, né? Quem talvez aqui nunca soltou uma pipa? Como que você solta uma pipa? Você consegue simplesmente pegar, jogá-la no ar e ela voa? Não. Né? Para quem já soltou uma pipa, sabe que a pipa ela não vai subir se você não tiver um deslocamento de ar. Se você não tiver o ar sendo deslocado. Inclusive, muitas vezes, para você conseguir que a pipa suba, você tem que puxar ela e correr exatamente para criar essa ideia do deslocamento do ar. Na verdade, você está deslocando o objeto pelo fluido para tentar ganhar uma elevação inicial de maneira a pegar um fluxo de ar um pouco mais acima e conseguir manter ela no ar. Então, a pipa, ela exatamente consegue se manter no ar por conta do princípio de Bernoulli. Também lembra muito a ideia da asa do avião. Um outro exemplo aqui são veleiros, tá? Os veleiros também seguem basicamente o mesmo princípio, né? Você tem aí uma diferença de pressão por conta do fluxo de ar, que ajuda a deslocar o veleiro, tá? E exatamente essas velas aqui são projetadas para aproveitar esse fluxo de ar. Um outro exemplo são os recipientes de perfume, né? Os recipientes utilizados para guardar perfume, né? O princípio para a saída desse perfume em algumas desses recipientes, não todos, né? É que você tem uma passagem interna de líquido aqui dentro que gera uma diferença de pressão. Muitas vezes, esse líquido aqui dentro do recipiente, ele está, dependendo do recipiente utilizado, ele está a uma pressão maior. E aí é feita uma pequena passagem de fluido dentro aqui do mecanismo para que você gere uma região de menor pressão e por conta da diferença de pressão, o fluido ele é empurrado naturalmente para sair aqui desse recipiente. Então, não são todos os fluidos que esse recipiente de perfume que trabalham dessa maneira, mas alguns usam esse princípio. Tudo bem? E um outro exemplo, né, um pouco mais recente, são os drones. Né? Os drones eles têm pequenas hélices, semelhantes a de um helicóptero, que elas são projetadas exatamente que, ao girar, aproveitar o efeito, né, do deslocamento do ar e criar uma diferença de pressão que ajuda a sustentá-lo no ar. Tudo bem? Então, são aqui algumas curiosidades, alguns exemplos que eu queria dar para vocês sobre aplicações reais, né, do princípio de Bernoulli. Você sabia como esvaziar uma caixa d'água cheia sem bomba? Isso aqui é uma curiosidade bastante interessante que eu quis colocar à parte, né, que muitas pessoas não conhecem e acham até que é mágica. Né? O processo de sifonagem, né, é uma excelente maneira de você esvaziar um grande recipiente de água, que um recipiente está cheio de água, né, sem muitas dificuldades. É possível você fazer isso, né, sem precisar de uma bomba, sem precisar de gastar energia, né, ou pelo menos gastar muita energia. Né? Você consegue, a sifonagem, por exemplo, ela pode ser muito utilizada para limpar um aquário, né, ou uma caixa d'água. A gente pode tirar a água de um aquário ou de uma caixa d'água sem precisar de uma bomba, né, retirar essa água para fora do recipiente. E aí você pode perguntar, como isso? E aí eu trago esse videozinho aqui que é bem autoexplicativo para explicar como que é o processo de sifonagem. Então imagina aqui um recipiente, que eu já vou rodar esse vídeo, um recipiente cheio de água e aqui um recipiente vazio, né? Não tem nenhum fluido aqui dentro. Só que esse fluido aqui, esse recipiente, ele está numa altura maior do que esse recipiente vazio. E aí como que você faz? Você pode criar, né, uma pequena diferença aí, de pressão, fazendo basicamente o que uma bomba faria. Né? Só que você pode até fazer isso com a própria boca. Você poderia sugar, né, o líquido
por uma tubulação e depois, quando ele chegasse na extremidade, soltar para dentro aqui do recipiente. E aí nota que interessante, o fluido continua fluindo mesmo sem ter algo necessariamente criando ali uma diferença de pressão imediata, como por exemplo a boca ou aquele tubinho, né, que a pessoa colocou aqui nesse vídeo. Então o fluido ele vai fluir aqui por essa tubulação até, né, você igualar os níveis aproximadamente, né, igualar aqui os níveis de um fluido para outro. Então, isso é um processo de sifonagem. Você, sem uma bomba, sem gastar energia constantemente, você consegue transferir com certa facilidade a água de um grande recipiente, como um aquário, uma caixa d'água. Tá? Tem um outro exemplo aqui, que é da minha infância, que eu achei muito legal, que é do desenho do Pica-Pau, que eu lembrei por acaso, e que mostra o Pica-Pau querendo pegar gasolina de um automóvel, né, de um automóvel antigo, através do processo de sifonagem. E ele insere um tubo e suga a gasolina pelo tubo. E aí depois o fluido, a gasolina, passa a sair, né, da tubulação, né, do recipiente lá do carro para dentro do recipiente que ele está pegando a gasolina. Recomendação, tá? Não façam isso em casa, não façam isso na rua. Primeiro que isso é crime e segundo porque você deixar um pouco de gasolina na sua boca, você pode se contaminar e você pode, inclusive, morrer por conta, né, de uma intoxicação. Tá? Então, além de ser errado, por favor, não façam isso jamais. Então, vamos lá? Tranquilo, gente. Difícil, mas vamos praticar. Nosso primeiro problema vai ser o seguinte. A água entre uma casa, nessa figura aqui, mostra a água que está entrando na tubulação da casa, e através de um tubo com diâmetro interno de 2 centímetros, com uma pressão absoluta igual a 4 vezes 10 a quinta pascal, que é aproximadamente 4 pressão atmosfera, né? Você tem que esse tubo com diâmetro interno de 1 centímetro conduz ao banheiro do segundo andar, a 5 metros de altura. Sabendo que no tubo de entrada a velocidade é igual a 1,5 metros por segundo, acha a velocidade de escoamento, a pressão e a vazão volumétrica no banheiro. Então, pausa esse vídeo, tenta fazer o exercício e depois retorna para ver o passo a passo, tá, desse meu exercício. Então, vamos analisar o problema. Primeira coisa é o seguinte, olha, a gente sabe a velocidade de entrada, a gente sabe a pressão da entrada, a gente não sabe a velocidade aqui dentro e nem sabe a pressão aqui dentro, mas a gente sabe a diferença de altura. E a gente também sabe o diâmetro do tubo de entrada e aqui na parte interna da casa. Então, a gente praticamente tem todas as informações necessárias para poder aplicar a continuidade, a equação de continuidade e a equação de Bernoulli. Tá? Porque, no caso, o nosso fluido aqui é ideal, então a gente pode considerar que aquelas igualdades elas permanecem valendo. Tá? Então, se a água está fluindo a uma taxa constante, o que é a suposição geral da maioria dos problemas que vocês vão ver, e a minha água é incompressível, a gente pode usar a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Então, a gente vai considerar os nossos pontos de referência, porque para a equação de continuidade e a equação de Bernoulli, para a nossa igualdade, a gente tem que estabelecer pontos de referência. Então, nosso ponto de referência vai ser o ponto de entrada e esse ponto aqui interno, né, como sendo no banheiro do ponto 2. E as variáveis que a gente vai usar são as variáveis dadas do problema. Então, a posição inicial eu posso considerar como sendo posição 0. Tá? Estou estabelecendo meu referencial inicial como sendo aqui ponto 1, 0. A posição vertical 2 vai ser 5 metros. Velocidade 1, 1,5 metros por segundo. Pressão, os 4 atmosfera. E a área de entrada e a área de saída a gente pode calcular, né, pensando que é um tubo com diâmetro fixo, né? Ou melhor dizendo, um tubo com diâmetro de entrada fixo e aqui dentro da tubulação também fixo, mas diâmetros distintos. Então, com todas essas variáveis, a gente pode solucionar o problema. Primeiro, pela equação da continuidade, para que a gente possa encontrar a velocidade de escoamento. Caso contrário, a gente vai ter a equação do Bernoulli com duas variáveis de velocidade que a gente não conhece. Perdão, voltando, me corrigindo aqui. Uma das variáveis a gente conhece sim, só que a gente não conhece a velocidade, a outra velocidade no ponto 2 e também não conhece a pressão no ponto 2. Então, a gente realmente teria duas variáveis que a gente não conhece, só que seria a velocidade e a pressão no ponto 2 e não as duas velocidades. Desculpem pelo engano.
Tá? Então, pela equação da continuidade, a gente tem que a área vezes velocidade é uma constante. Então, a velocidade 1 a gente conhece, a área 1 e a área 2 a gente pode calcular usando os diâmetros internos de 2 centímetros e 1 centímetro. Então, escrevendo aqui velocidade 2, com uma expressão aqui dependente dos raios da velocidade, e aí, substituindo os valores que eu tenho, né, da velocidade e do raio da tubulação, nota que ele me deu o diâmetro, então eu tenho que dividir por 2 para poder encontrar o raio. E nota que eu não preciso fazer uma conversão de unidade, porque aqui eu estou dividindo centímetro por centímetro, então essa unidade vai sumir. Mas o mais correto seria eu transformar isso para metros, para evitar qualquer confusão que pudesse ocorrer na minha cabeça. Tá? Então, eu vou encontrar uma velocidade no ponto 2, dentro do banheiro, de 6 metros por segundo do fluido escoando para dentro da casa. Lembrando que eu comentei que, em geral, eu gosto de fazer a equação, o problema de forma literal. Mas em alguns problemas, isso torna, fica um pouco inviável, dependendo das variáveis que você tem, das equações que você vai obter. Tá? Então, como a primeira pergunta já é a velocidade de escoamento, eu obtive aqui uma expressão simples e já calculei. Tá? Não vou carregar essa expressão para as outras equações. Tudo bem? Continuando então, agora para calcular a pressão, bom, eu tenho a posição vertical, as velocidades, agora eu tenho mais uma velocidade, que é a velocidade dentro do banheiro, e a pressão inicial. Então, por Bernoulli, eu tenho como determinar a pressão no banheiro, usando, né, exatamente as outras variáveis que eu já tenho no meu problema. Então, essa poderia ser já a expressão, né, o resultado da pressão dentro do banheiro. Usando esses dados da questão, eu consigo calcular aí uma pressão interna na casa de 3,3 vezes 10 a quinta Pascal. Então, nota que houve um aumento na velocidade, né, porque houve uma diminuição do tubo, do diâmetro do tubo. Em compensação, como você teve um aumento na velocidade, você, por consequência, teve uma diminuição aqui na pressão. Tá ok? E uma ligeira diminuição na pressão interna da casa comparada à pressão de entrada. E a vazão volumétrica, lembra da definição de vazão volumétrica, produto entre área vezes velocidade, vai ser determinada, e aí você pode usar tanto a área 2 como a velocidade 2, ou o produto área 1 vezes velocidade 1, porque a vazão é constante. Então, tanto faz. Tudo bem? Então, a vazão volumétrica, usando os dados da questão que a gente obteve, ou os dados iniciais do problema, tanto faz, a gente vai encontrar 0,47 metros cúbicos por segundo. Beleza, pessoal? Vamos mais um problema? E esse problema, ele é um pouquinho mais difícil, tá? Ele é um pouquinho mais difícil. Não que necessariamente o problema ele seja muito complicado fisicamente, mas às vezes a matemática dele pode ser um pouco mais complicada. Ou o contrário, às vezes fisicamente ele é um pouco mais difícil de perceber e a matemática ela não é muito complicada. Tá? Então, quando o problema eu identificar aqui como um pouco mais difícil, alguma coisa tem nele diferente. Tá? Então aqui lembra que eu falei do medidor de Venturi? Olha ele aí. Né? Nessa figura a gente tem um medidor de Venturi usado para medir a velocidade de escoamento em um tubo. E aí, o problema ele pede para deduzir uma expressão para a velocidade de escoamento, V1, em termos das áreas das seções retas A1 e A2 e da diferença de altura H entre o nível dos líquidos nos dois tubos verticais. Tá? Então, você tem aqui uma tubulação, a velocidade do fluido, de escoamento, pressão e área 1, e aqui ele afinala um pouco, então você tem a área 2, a pressão e velocidade. E aí o que acontece? Né? Vamos analisar o problema. Como você tem que o tubo está afinalando, você tem uma mudança na velocidade. Por conta da mudança de velocidade, você tem uma mudança na pressão. Se você tem uma mudança na pressão, o que acontece com o fluido aqui nessa tubulação? Ele vai ter uma diferença de altura. Por quê? Porque a pressão nesse ponto aqui do fluido vai ser diferente da pressão desse ponto do fluido. Então, o que mantém essa diferença dos fluidos seria o equivalente se você pensasse, por exemplo, numa tubulação em forma de U. Se você tivesse fluidos diferentes, os fluidos se estabilizam ali. E aí um fluido de densidade diferente estabelece ali
uma diferença de tamanho por conta da pressão exercida por ele. Nesse caso aqui, o deslocamento do fluido é que exerce essa diferença de pressão, que mantém essa diferença de altura entre as tubulações. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um escoamento estacionário, fluido incompressível e atrito interno desprezível. E aí a gente pode considerar a equação de Bernoulli para o ponto 1 e para o ponto 2. Tudo bem? Então, a gente pode fazer essa aplicação considerando aqui a diferença de pressão, velocidade, do ponto 1 e do ponto 2. E aí, olha que curioso, né? Entre essa diferença de altura aqui do fluido, vai ser exatamente a diferença de pressão nos pontos aqui que está o fluido escoando. E aí você pode perguntar, mas professor, você não tinha falado que essa expressão aqui do fluido em repouso não podia ser aplicada em Bernoulli? Que Bernoulli, na realidade, é o caso geral, e que se o fluido estivesse em repouso, você teria o caso específico? Exatamente. Mas aqui não mudou isso. Né? Pode parecer estranho o que eu estou falando, mas olha o que está acontecendo. O fluido está escoando. Então, você tem uma pressão aqui nesse ponto que vai ser diferente dessa exatamente por conta da mudança do tamanho, né, do diâmetro da tubulação. Essa mudança de pressão é que vai manter uma quantidade do mesmo fluido, né, com uma diferença de altura. Então, essa diferença de pressão de um ponto e outro dentro da tubulação é o que mantém essa diferença de altura entre uma região e outra aqui do mesmo fluido. Normalmente, se o fluido estivesse estacionário, não poderia haver diferença entre essas alturas. Mas como existe uma diferença de pressão entre esses pontos aqui do fluido escoando, ele equilibra exatamente essa quantidade de fluido aqui dentro dessa altura. Tudo bem? Então, pode parecer inicialmente que eu estou dizendo o oposto do que eu disse anteriormente, mas não é o caso. Tá? É simplesmente que aqui a gente tem Bernoulli, e aí você tem que essas pressões mantêm esse fluido aqui com uma certa diferença de altura entre as tubulações. Tudo bem? Então, vamos resolver o problema. Se eu usar a equação de Bernoulli ponto 1 para o ponto 2, considerando aqui praticamente não tem variação na coordenada vertical, a gente tem que essa expressão é uma igualdade e que eu posso eliminar exatamente a referência da posição vertical, porque são termos iguais. Então, eu fico aqui exatamente com essa igualdade. Pela equação da continuidade, né, o meu fluido está escoando, então eu posso usar a equação da continuidade para um fluido incompressível, né, e sem atrito. Eu posso, então, estabelecer aqui, né, uma expressão relacionando V2 e V1 com as áreas. Como a pergunta do problema está associada a uma expressão para a velocidade de escoamento V1, é mais interessante tirar V2 da equação e manter V1. Por isso que eu escrevi dessa maneira. Então, a gente vai ficar aqui com uma expressão, né, P1 menos P2, passei para cá, e aí essa expressão aqui eu vou passar para o lado direito. Tudo bem? E aí, substituindo essa expressão na equação, eu fico com esse termo aqui, da diferença de pressão. Tudo bem? A diferença de pressão, como eu já tinha mencionado, vai estar associada também àquele fluido, né? Essa diferença aqui de altura, nessa tubulação. E aí eu posso, então, dizer que essa diferença de pressão ela vai ser igual a ρgH. Então, aí eu tenho a minha igualdade. Tudo bem? E aí, fazendo as mudanças necessárias, né, eliminando a densidade, passando esse termo aqui para a divisão e o 2 aqui para cima, eu vou ficar aqui V2, eu encontro a raiz quadrada dessa expressão, que é exatamente a expressão do meu problema. Perdão, há um erro aqui. Não, aqui era V1 e aqui eu escrevi V2. Perdão, aqui é para ser V1, tá? Então, por favor, considerem que aqui não é V2, é V1. Tudo bem? Desculpem por esse engano. Mais uma questão, tá? Para a gente exercitar. Aqui a gente tem um tanque de armazenamento de gasolina com uma seção reta de área A1,
cheio até uma altura H. O espaço entre a gasolina e a parte superior do recipiente contém ar e está a uma pressão P0. E a gasolina flui para fora através de um pequeno tubo de área A2. Pede o problema deduzir expressão para a velocidade de escoamento no tubo. Então vamos analisar. A gente tem aqui uma pressão interna, uma seção de área 1, aqui embaixo uma seção de área 2, tá? A pressão aqui ao sair, né, a saída do tubo vai ser equivalente à pressão atmosférica, porque é o ar que está aqui fora, né, exatamente na saída do tubo. Tá? A gente tem uma diferença de altura aqui dentro do tanque. Então a gente pode considerar o volume inteiro do líquido escorrendo, né, aqui dentro, fluindo para fora, um fluido incompressível, atrito interno indespresível. A maioria dos problemas a gente vai ter um fluido incompressível com atrito interno desprezível. Tá? Nesses casos mais simples, né, do escoamento de um fluido. Então a gente pode aplicar Bernoulli. A equação de Bernoulli pode ser aplicada. E a gente pode usar como referência o ponto 1 e o ponto 2, porque são pontos onde a gente conhece as variáveis, como pressão, né, a área de seção e a diferença entre as alturas, né, daqui de cima e aqui de baixo. No ponto 1 a gente tem uma pressão P0, no ponto 2 é a pressão atmosférica, como eu falei, na saída do tubo a pressão ali em contato com o ar vai ser exatamente a pressão atmosférica. A gente pode estabelecer como Y2, né, no ponto 2 como sendo 0 e Y como sendo H. E, mais importante, tá, que não é nada óbvio, tem algumas questões que às vezes dão a impressão que isso é óbvio, mas não é, porque a questão não menciona esse fato, mas o tanque, geralmente ele é muito grande. E aí o que acontece? Que a tubulação de saída ela é muito menor do que a tubulação, né, aqui interna do tanque. Por conta disso, como a área 1 ela é muito maior do que a 2, a gente pode dizer que o escoamento, né, na saída vai ter uma velocidade muito maior do que a velocidade com que esse nível do fluido está diminuindo. Então, você pode, na equação de Bernoulli, como você tem ali uma igualdade que vai comparar as velocidades de saída do tubo e de descida, né, de saída do tubo e de descida do fluido, né, que está escoando, você pode desprezar o valor, né, a ordem de grandeza da velocidade aqui de descida do fluido em comparação ao valor de saída, né, da velocidade de saída desse mesmo fluido. O que é muito diferente de dizer que a velocidade é igual a zero. Algumas pessoas às vezes falam, né, alguns problemas falam, você pode colocar como sendo igual a zero. Não está correto. Na velocidade não é zero, até porque se a velocidade fosse zero, você não teria um fluido saindo, né, um fluido diminuindo aqui para poder sair. Então a velocidade não é zero, ela só é muito menor quando comparada na igualdade à velocidade de saída daqui de escape aqui do meu tanque de armazenamento. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter, né, a solução do problema? A gente pode usar a equação de Bernoulli, ponto 1 e ponto 2, e aí a gente tem aquela igualdade que a gente já conhece, a pressão 1, né, vai ser exatamente a pressão P0, a pressão 2 vai ser a pressão atmosférica. Então, a gente tem que a velocidade 1 ela pode ser desprezada, porque aqui, quando eu for comparar ela com V2, ela pode ser desprezada. Tá? Então, a gente tem que a pressão 0 menos a pressão de ATM, tá? Mas, se você pegar ρg y1 menos y2, vai dar exatamente quem? O meu H. Então, fica ρgH. Tudo bem? E aí eu vou encontrar aqui uma expressão para a velocidade de escape, né, de escoamento ali do meu tubo, associada à variação de pressão interna comparada à externa, né, dependendo da densidade, e também da altura aqui que separa o ponto 1 e o ponto 2. E aí, o meu você sabia que se você considerar, né, uma situação em que o tubo está aberto, ou seja, eu abri aqui, tirei essa tampa do tubo, o que vai acontecer? Essa pressão interna, ela vai passar a ser a pressão atmosfera. E aí, se ela for a pressão atmosfera, o que acontece com essa velocidade? Esse termo aqui vai a zero. Então, eu passo a ter uma expressão da velocidade dependendo apenas da raiz quadrada de 2 de h. Essa expressão, talvez da mecânica, vocês lembrem.
Alguém lembra? Pensa um pouquinho. Essa expressão, ela vem exatamente do lançamento, né, de queda livre de um objeto. Você tem que a velocidade de saída do fluido, considerando aqui uma altura h, né, vai ser a mesma velocidade que você teria se você tivesse um corpo caindo dessa mesma altura h, em queda livre. Que esse resultado é conhecido como teorema de Torricelli. Tá? Então, esse resultado aqui é exatamente aquele mesmo resultado que vocês viram quando a gente estudou a parte de mecânica, de queda livre de um corpo, né? Que é lançado ali a velocidade inicial nula, tá? E aí ele desce uma certa altura, usando aquela equação de Torricelli, que vocês devem lembrar, a gente encontra exatamente essa expressão. Tá? Então, uma curiosidade aqui, quando você tira essa tampa, a pressão interna se iguala à pressão externa, a pressão atmosférica, e aí só depende exatamente dessa altura. Tudo bem, pessoal? E, para finalizar, eu queria mostrar mais uma simulação de vocês, exatamente usando como exemplo essa torre de armazenamento do fluido. Essa simulação é interessante porque ela mostra um pouquinho o que seria, o que aconteceria se eu tivesse aquela configuração. Então, nota aqui o que acontece. Meu sistema, né, ele é uma caixa d'água, uma torre d'água, que eu posso colocar para fluir. À medida que o fluido diminui, nota que a velocidade ela vai diminuindo. Se eu encher, olha, ela começa ali perto de 14 metros por segundo, e à medida que o fluido vai diminuindo de altura, você tem que a velocidade de saída vai diminuindo. O que é razoável, porque a gente viu que quando ela está aberta à atmosfera, ela depende basicamente da altura do fluido. Então, quanto menor a altura do fluido, mantendo a gravidade, a velocidade vai cada vez diminuindo. Certo? Uma outra coisa que a gente pode verificar, né, é que a pressão aqui no tubo de saída, ela é aproximadamente 100 kPa, ou seja, 1 vezes 10 a quinta kPa, que é exatamente o quê? Uma pressão atmosfera. Então, a pressão atmosfera aqui é equivalente à pressão atmosfera aqui. Agora, dentro do fluido, ela vai depender exatamente da altura, né, do meu fluido aqui dentro do armazenamento. Quanto menor a altura do meu fluido, à medida que ele vai escoando, menor vai ser a pressão. Uma outra coisa interessante também, que eu posso fazer aqui, é verificar se aquele resultado de Torricelli coincide. Vamos fazer a medida? A gente tem aqui o quê? Aproximadamente uma coluna de 10 metros. Então, se a gente tem uma coluna aqui de 10 metros, a gente tinha que a velocidade de saída era a raiz de 2 vezes gravidade vezes altura. Então, a gravidade é 9,8. Eu vou arredondar aqui para 10 para a conta ficar mais fácil de cabeça. Então, 2 vezes 10 dá 20. E 20 vezes uma altura de 10 metros dá 200. Então, a raiz quadrada de 200 é um pouco acima de 14. Né? Os 14 ao quadrado é 196. Então, você vê que aqui eu estou fazendo uma conta de cabeça arredondada, tá? Mas que o valor é bem próximo daquele resultado de Torricelli. Então, para uma coluna aqui de 10 metros, a gente tem que a velocidade de saída seria próxima aí de 14 metros por segundo. Tá? O que faz sentido. Tá? Era esperado que fosse exatamente isso. Tudo bem? Então, a gente só está aqui confirmando o efeito, né, daquele caso particular de Torricelli. Tudo bem? E aqui, novamente, né, pressão mantida, tá? Pressão atmosfera, aqui também, e aqui dentro a pressão, né, aproximadamente, né, aí de uma coluna. Se a gente tem uma coluna de 10 metros, a gente tinha aqui fora 100 kPa, agora aqui a gente tem quase, né, quase aí 200 kPa. Tá? O que a gente está saindo de 1 atmosfera para 2 atmosferas. Vocês devem lembrar que cada 10 metros contribui em 1 atmosfera. Tá? Então, aqui a medição de pressão está batendo. Tudo bem?